Torta de limão é um produto da confeitaria que vende com toda certeza. Então o que eu quero aqui é que você consiga vender esse produto e que na primeira mordida o seu cliente vá se surpreender como que você conseguiu pegar uma sobremesa simples, super coringa e transformar completamente cada mordida, com a massa super crocante e com camadas de recheio que harmonizam muito bem. É isso que eu vou te ensinar, então vem comigo! Para a massa da nossa tarte, nós vamos utilizar uma massa que já foi ensinada aqui no canal. É só clicar no link acima que vocês vão aprender a fazer essa massinha maravilhosa. Nada de fazer massa de bolacha, combinado? Fica aqui no vídeo até o final e depois dá uma olhadinha lá, porque essa massa ela é muito especial. Com poucos ingredientes nobres você consegue uma massa maravilhosa que vai te diferenciar muito de confeiteiros amadores. Então vamos lá? Aqui eu tenho a massa que ficou descansando na geladeira. Então ela ainda está gelada. Eu preciso que essa massa de tarte ela esteja gelada, porque a manteiga precisa incorporar bem com os outros ingredientes para não soltar da massa enquanto estiver assando. Sabe aquela massa que sempre tem uma gordurinha soltando? É porque não respeitou o processo de preparo da massa. É necessário que a manteiga incorpore com o trigo muito bem. Então com essa massa já descansada e gelada, vocês veem que ela ainda está bem firme, a gente vai começar a distribuir sobre o nosso tabuleiro. Vocês vão observar que eu coloquei aqui embaixo um papel manteiga. Ele não é fundamental, mas vai facilitar muito depois de assar a desenformar, tá bem? Principalmente quando você está trabalhando em escala e tem poucas formas, vai permitir com que você desenforme com muita facilidade. Senão você teria que esperar ela esfriar para estar desenformando. Aqui não, aqui você vai conseguir tirar com muita facilidade. Você pode com bastante paciência e ir espalhando essa massa. Nós não queremos uma massa grossa para ter aquele peso final quando você dá a mordida, mas também não pode ser muito fina, senão o recheio pesa e quebra a sua torta. Aperta bem nesse cantinho para não ficar com acúmulo de massa também. Nós vamos pegar uma faquinha e vamos tirar essa rebarba. E não precisa desperdiçar, essa rebarba a gente volta em espaços que a gente acredita que tenha ficado muito fino na nossa torta. Essa borda não pode ser muito fininha também, senão na hora de desenformar ela vai quebrar. Vamos redistribuir essa massa aqui dentro. E por fim, a gente ainda vem dando leve apertõezinhos para que essa camada que já conseguiu formar o desenho da forma subir um pouquinho, senão ela vai dar uma leve encolhida depois que assar, tá bem? Então vamos dar só uma levantadinha aqui. Agora que já conseguimos o formato, ela vai apenas dar uma leve subida para a gente não perder tanta altura. Vamos pré-aquecer nosso forno a 180 graus Celsius e nunca esqueça de ou com uma faquinha ou com um garfo vir fazendo furinhos. Isso vai fazer com que a nossa massa não crie aquela barriga, pois o ar vai conseguir escapar. Vamos levar agora a nossa massa para assar no forno a 180 graus Celsius por uns 25 minutinhos ou até que ele fique dourado, tá? O forno tem que estar pré-aquecido por uns 10 minutinhos.
Geralmente, as tortinhas de limão ou tarte au citron levam como recheio ou uma ganache de limão ou um lemon curd, que são recheios mais clássicos da confeitaria francesa. Porém, aqui eu quero te ensinar a fazer produtos extremamente profissionais, otimizando produtos que você possivelmente já tem na sua cozinha. E o que de mais comum que a gente tem na confeitaria brasileira? Brigadeiro. É por isso que eu vou utilizar aqui a base de brigadeiro de creme de leite para leite condensado, para que vocês possam pivotar em cima do que vocês já trabalham. Uma massa super profissional com um recheio que não vai ficar doce, sem precisar ter novas técnicas, novos ingredientes, vocês vão trabalhar com o que vocês já têm. Vocês conseguem produzir um recheio para bolo, para algum recheio de macarrão, e o mesmo recheio vai servir para suas tortas. É por isso que aqui agora eu vou te ensinar a fazer a tarte com brigadeiro branco, tá? Vamos lá! Aqui eu vou utilizar um blend de limão. Nós vamos utilizar a aromaticidade do limão siciliano com a citricidade do Tahiti. Fica uma mistura perfeita. Clara, eu podia colocar raspinhas na massa? Você pode sim. Mas se você quiser trabalhar com diferentes sabores de massa, eu vou te orientar a preparar uma massa neutra, padrão, que serve para qualquer sobremesa. E aí você vai brincar com os recheios, para que você não precise fazer diferentes massas a cada receita de tarte que você tiver na sua cozinha, tá bem? Mas sim, você pode utilizar raspinhas de limão, que vai valorizar bastante a sua massa também. O segredo de um brigadeiro que não fica muito doce é colocar a mesma proporção de creme de leite para leite condensado. Aqui eu vou utilizar 600 gramas de creme de leite e 600 gramas de leite condensado. Mais um detalhe, toda vez que a gente produz brigadeiros cítricos, a gente precisa esperar o brigadeiro ficar pronto, mudar a panela, colocar em algum vasilhame e só depois adicionar o suco do limão, do maracujá e colocar as raspas. A acidez em contato com a panela que ferveu o seu brigadeiro vai fazer talhar o seu recheio. Então ficou pronto? Pode desligar e quente ainda fazer a mistura, mas não pode ser na mesma panela que você fez o brigadeiro, tá bem? Então vamos lá. Fogo alto, leite condensado, e creme de leite na mesma proporção. Eu sei que existe uma polêmica se o brigadeiro precisa ser feito em fogo alto ou baixo. Você sempre vai fazer o seu brigadeiro profissional em fogo alto. Fogo baixo vai demorar muito mais tempo para ele ficar pronto e ele vai caramelizar muito mais. O que significa que ele vai ficar com aspecto puxa e vai cristalizar bem mais rápido. Então, para além de uma preferência, eu gosto mais assim ou eu gosto mais de outra forma, existe o ponto técnico, que é aquele que não fica puxa, fica cremoso, fica macio e que não cristaliza tão rápido. O ponto ideal do nosso brigadeiro é esse, que a gente passa a espátula e ele tem uma dificuldade maior de fechar o caminho. Esse caminho fica por um tempo. Eu não quero um ponto muito mole, porque a gente ainda vai entrar com suco de limão e nem muito firme. Esse ponto já é o ideal. Aqui eu já vou passar meu brigadeiro ainda quente para essa travessa para já adicionar o suco de limão. Lembrando que eu nunca posso adicionar nenhum cítrico na panela que eu fervi o meu brigadeiro. Vou raspar sobre ele um limão siciliano inteiro. Sempre que vocês verem em alguma receita o nome zeste, significa raspinhas de limão.
Vamos agora com 2 limões Tahiti. É bem interessante que vocês façam esse processo em cima do brigadeiro, porque essa aguinha que espirra quando a gente faz esse processo são os óleos essenciais e são exatamente eles que dão sabor ao brigadeiro. Aqui, com o auxílio de uma peneira, eu vou jogar todo o suco desses limões dentro. Vocês ouvirem o nome blend, significa mistura de 2 coisas iguais, como por exemplo, 2 tipos de limões, 2 tipos de chocolate, 2 tipos de carne. Então, blend é uma mistura de tipos diferentes de um mesmo produto. Apesar do brigadeiro ser um recheio mais denso, a acidez do limão vai quebrar essa densidade e vai deixar um recheio mais airado, com a lembrança ali de uma mousse que não vai ficar tão mole, porque se fosse muito mole e cremoso, iria umedecer muito rápido a nossa massa de tarte. Vamos aqui com o fouet, homogeneizar. E assim que esse recheio esfriar, vocês vão conseguir observar que ele fica bem airado e bem mais leve. Torta assada, vamos tirar do forno e esperar esfriar para desenformar. Enquanto a nossa tarte assava, nós fizemos o recheio e colocamos para resfriar. Agora nós vamos fazer o merengue. Enquanto ela esfriava, eu já separei todos os equipamentos e ingredientes. Mas primeiro eu quero te mostrar como que ela solta fácil da forma. Vocês viram que ela não encolheu, pois foi feita da forma correta. E ela desenforma muito fácil depois que ela resfria. E sabe aquele tapetinho que a gente colocou embaixo? Olha como que facilita esse processo. Sem dificuldade, nossa tarte está pronta. Como toda torta clássica de limão, nós vamos fazer o merengue e vamos maçaricar. Para fazer o merengue, a gente precisa de termômetro para garantir o ponto correto. Se a gente não tiver termômetro, é perigoso que depois o merengue comece a desarmar e comece a sair aquela clara. Então vamos fazer da forma correta com o equipamento ideal. Vamos lá que eu vou te ensinar a fazer esse merengue de forma super simples e eu te garanto que você vai ter um merengue muito estável. Para fazer o merengue, nós precisamos de todos os ingredientes à mão e todos os equipamentos, porque é uma etapa paralela e simultânea, tá? Então aqui a gente tem a clara, que eu já vou colocar na batedeira. Vou colocar aqui 2 gramas de creme tártaro. Esse creme tártaro ele não é obrigatório, mas ele vai ajudar o nosso merengue a ter estabilidade, tá bom? Dentro da panela, eu já vou ter o meu termômetro posicionado, açúcar e água. Vou ligar aqui em fogo alto e quando aqui atingir 70 graus, eu vou ligar a minha batedeira. Assim que a calda atingir 110, eu desligo a minha calda e vou verter sobre a batedeira que continuou batendo aquela clara, tá bom? Vou ligar aqui o fogo em chama alta mesmo e vou esperar atingir 70 graus no termômetro. Aqui a gente já homogeneizou a água com açúcar, não precisa ficar mexendo, tá? Vocês podem utilizar qualquer termômetro. Aqui já está perto de 70 graus. Nesse momento eu vou ligar minha batedeira até 117.
Inicialmente, eu dou uma leve levantada na batedeira pela quantidade pouca de clara que eu tenho, tá? Mas depois que criar aquela escúpula, você pode deixar ela batendo sozinha. 117 graus. E eu vou verter aqui dentro. Assim que esse bowl esfriou ou aqui tem atingido 42 graus, nosso merengue está pronto. Vamos agora fazer a montagem da nossa torta. A tarte já está fria, vamos depositar sobre ela o nosso creme de limão e vamos encher até que fique rente à borda. Se você fosse utilizar algum recheio muito cremoso ou muito mole, você precisaria impermeabilizar essa massa, que nada mais é do que passar uma leve camada de chocolate branco antes de entrar com o recheio. O nosso brigadeiro tem a textura ideal para não ter necessidade de impermeabilizar essa massa. Nós vamos fazer uma decoração super clássica da tarte, mas você pode adicionar o merengue com esse tipo de bico aqui, que também fica um acabamento bem profissional, tanto pitanga quanto perlita. Eu quero trazer aqui a versão super clássica dela, em que a gente deposita o merengue e vai espalhando rusticamente sobre a torta. O bom desse efeito é que a gente pode depositar menos merengue. Quando a gente coloca com o bico, ele coloca uma concentração bem maior. E por se tratar de um produto muito doce, a gente acaba tendo uma camada ali que pode afetar esse equilíbrio. Por isso que nessa eu prefiro manter esse formato mais clássico. A gente espalha e vem fazendo pequenos bicos para ter pontos de queima mais concentrado. Com o meu maçarico. Eu quero dar esse sabor defumado, mas sem queimar muito. E como nós temos esse acabamento bem minimalista, nós vamos caprichar com alguns adornos para finalizar a nossa tarte. E como tudo sempre termina em macarrão, vamos finalizar a nossa tarte com mini macarrões brancos. Eu quero uma finalização bem minimalista que valorize esse trabalho maçaricado, mas claro, com bastante macarrão. Eu vou introduzindo aqui aleatoriamente. E não tem como não valorizar qualquer sobremesa com macarrão. E aqui por trás dele eu vou finalizar com algumas folhagens, até para remeter esse verdinho que a gente espera de uma torta de limão.
Pode ser qualquer folhagem verde, pode ser alecrim, folhas de eucalipto. Inclusive, folhas de eucalipto passam um aroma muito bom para a tarte. Eu vou distribuindo essas folhinhas verdes ao longo dos meus macarrões. E eu vou finalizar com algumas raspinhas de limão siciliano. E aqui está pronta a nossa decoração, minimalista, moderna e valorizando todo o nosso trabalho. Hora da verdade, vamos cortar a nossa tarte. Nós temos aqui todas as camadas, uma massa bem crocante, um recheio bem cremoso de limão e um marshmallow, que por dentro está bem cremoso e por cima maçaricado, trazendo um sabor incrível. E agora o melhor momento. Um pouquinho de massa, um pouquinho de recheio. Muito equilibrado. Essa camada bem fininha de marshmallow harmoniza muito bem e não traz aquele dulçor excessivo. E a massa é perfeita. As notas das amêndoas ornam muito bem com o limão. A mistura de siciliano com tarte é perfeita. Você pode preparar essa torta no dia de entregar para o seu cliente e ele vai ter um prazo muito bom para utilizar ela, tá? Essa massa ela não vai umedecer dentro da geladeira. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que quer ver conteúdos como esse.